O Canadá é um dos países que possuem a melhor qualidade de vida do mundo. Com um PIB de quase 2 trilhões de dólares, os 40 milhões de habitantes do país norte-americano desfrutam de altos índices de educação, segurança e saúde. A economia canadense é altamente diversificada, contando com inúmeras indústrias, além de empresas de serviços financeiros e tecnológicos. Um dos setores de maior destaque na economia canadense é o de commodities. O país está entre os grandes produtores de commodities minerais como ouro, ferro e níquel. Porém, há uma commodity em que o país é um dos maiores players globais, o bom e velho petróleo. Com 170 bilhões de barris em reservas em seu território, o Canadá possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo, perdendo apenas para a Venezuela e a Arábia Saudita. Praticamente todo o petróleo produzido no país tem um único destino, seu vizinho Estados Unidos. O Canadá é o maior fornecedor de petróleo da terra do Tio Sam, respondendo por cerca de 45% de suas importações de petróleo. Porém, diferente de países como o Brasil, que extrai a maioria de seu petróleo dos oceanos através de plataformas de petróleo e grandes navios, ou da Arábia Saudita que extrai diretamente do solo, a maior parte do petróleo canadense vem de outra fonte, as areias betuminosas, onde o petróleo é extraído da superfície através do uso de gigantescas máquinas de mineração. Hoje no Desvendando Negócios, você irá saber como esse processo curioso de extração de petróleo garante bilhões de dólares anuais para a economia canadense, assim como atrai protestos de ambientalistas e afeta a imagem de nação quase perfeita que o país possui. Aproveite para se inscrever no canal. A indústria petrolífera canadense se iniciou antes mesmo da americana, ainda na segunda metade do século XIX. Refinarias na província de Ontário já processavam o petróleo encontrado na região visando a exportação. Porém, essas reservas não eram tão grandes e rapidamente se esgotaram no início do século XX, quando a popularização do automóvel começou a demandar uma quantidade maior do produto, tornando o país um importador de petróleo. Diferente dos Estados Unidos, onde várias reservas de petróleo foram descobertas em locais de fácil acesso e extremamente povoados como a Pensilvânia, Oklahoma e Texas, o Canadá tinha conhecimento de potenciais reservas localizadas na parte centro-oeste de seu território, porém que trariam dificuldades logísticas visto que a região era pouco habitada e longe de seus centros industriais e consumidores. Após a Segunda Guerra Mundial, as economias americana e canadense prosperavam a passos largos. Era a década de ouro, onde a venda de automóveis explodiu, fazendo com que a demanda dos Estados Unidos por petróleo subisse drasticamente. As autoridades canadenses voltaram suas atenções às regiões das províncias canadenses de Alberta e Saskatchewan, visto que ambas concentravam grandes depósitos de petróleo. Porém, essas reservas não eram reservas de petróleo convencional, mas de petróleo originado de areias betuminosas existentes na região, e que agora seriam viáveis caso fosse construída uma infraestrutura de produção e escoamento. Após a construção de oleodutos que ligavam a província de Alberta ao meio-oeste americano, e depois a região da Colômbia Britânica, o petróleo começou a ser extraído das areias betuminosas presentes em uma área que conta com mais de 140 mil quilômetros quadrados de reservas. Os oleodutos construídos fizeram com que o petróleo canadense extraído dessas areias passasse a abastecer a economia americana, sendo processado em refinarias do meio-oeste americano e reduzindo a dependência daquele país perante os grandes produtores do Oriente Médio. A iniciativa do país de explorar as grandes reservas existentes nos bancos de areias betuminosas fizeram com que o Canadá viesse a se tornar o quarto maior exportador de petróleo do mundo, atrás somente de Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos. 96% de suas exportações têm como destino o vizinho norte-americano, respondendo por metade das importações de petróleo americanas. Para que o país atingisse esse patamar, foi necessário grandes investimentos no processo de extração. As areias betuminosas possuem em sua composição areia, água, argila e betume. O Canadá conta com 70% dos depósitos do tipo existentes no planeta. Os outros países que possuem reservas parecidas em menor quantidade são Rússia, Cazaquistão e Venezuela. O Canadá contou também com a vantagem de uma boa parte das reservas estarem localizadas próximas à superfície, facilitando a extração com o emprego de máquinas e caminhões de mineração. Em uma outra forma de extração também utilizada nas reservas mais abaixo do solo, estruturas injetam vapores no subsolo com o objetivo de aquecer o material,
tornando mais fácil sua extração até a superfície. Inicialmente, apenas uma empresa petrolífera atuava na exploração das areias betuminosas na região, a americana Sunoco. A empresa americana baseada no Texas atuava a partir de sua filial canadense, que no ano de 1979 passaria a se chamar Suncor. Nesta mesma época, o governo canadense agiu com o intuito de não deixar suas riquezas nas mãos das grandes corporações americanas, criando assim a Petro-Canadá com o objetivo de explorar as reservas. Nos anos seguintes, novas empresas iniciaram operações de exploração na região, que passou a contar com gigantes globais como a Shell e ExxonMobil. Com grandes empresas presentes na região, um consórcio foi formado para concentrar a produção, sob o nome de Syncrude. A Syncrude é responsável pela maior mina de areia betuminosa do mundo, extraindo cerca de 1,7 milhões de barris por dia, podendo manter esse ritmo de produção pelos próximos 180 anos. O total de barris existentes na região é estimado em 170 bilhões, ou 15 trilhões de dólares, levando em consideração o preço atual do barril. Para se ter uma noção do tamanho da importância da região para a economia mundial, no ano de 2016 houve um incêndio florestal próximo à região produtora que forçou a parada das operações totais das empresas ali presentes, fazendo com que 1/4 da produção canadense, ou 1 milhão de barris diários, deixassem de ser produzidos por alguns dias, se traduzindo em um prejuízo de 10 bilhões de dólares canadenses. Praticamente toda a população foi evacuada das cidades próximas ao incêndio, que queimou um total de 590 mil hectares. O incêndio levou ao aumento global dos preços do petróleo e à falta de combustíveis em inúmeros postos da região oeste do Canadá, onde está localizada Vancouver, uma das maiores cidades do país. Porém, apesar das grandes reservas de areias betuminosas trazerem bilhões de dólares para a economia canadense, esses dólares vêm acompanhados de grandes questionamentos ambientais. Esta forma de extração costuma vir acompanhada de grandes impactos ao meio ambiente, com grande emissão de gases de efeito estufa, alta utilização de água no processo de extração, grandes depósitos de rejeitos e alta degradação da paisagem local. Por conta destes impactos ambientais, a região tem chamado a atenção de grupos defensores do meio ambiente, fazendo com que grandes empreendimentos como Keystone, um oleoduto que ligaria a região às refinarias americanas localizadas no estado de Nebraska, seguindo até o Golfo do Texas, fossem recentemente cancelados pelas autoridades americanas. O empreendimento se tornou o centro de uma queda de braços entre os partidos democrata e republicano. Ainda no mandato do presidente Barack Obama, o mesmo cancelou a assinatura do empreendimento. Com a vitória de Donald Trump, o empreendimento ganhou forças após Trump autorizar sua construção, porém foi novamente cancelado pelo atual presidente, Joe Biden. Várias empresas envolvidas já anunciaram a desistência do projeto devido às burocracias impostas. A recente alta dos preços nos insumos derivados de petróleo nos Estados Unidos e no resto do mundo trouxe à tona questionamentos sobre se o empreendimento deveria mesmo ter sido cancelado ou seria vital para a garantia do funcionamento da economia, visto que facilitaria ainda mais o escoamento de bilhões de barris de petróleo que supririam a demanda global. O próprio governo canadense se divide entre manter sua qualidade de vida, adquirida em grande parte graças às suas gigantescas reservas de petróleo, ou cumprir metas ambientais impostas. Combustíveis fósseis como o petróleo têm sido alvos preferidos quando se tratam de questões ambientais, porém o recente conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia nos mostra que o mundo não está nem um pouco preparado para se despedir dessa commodity. Com uma grande dependência do gás natural russo, a Europa enfrenta uma grande crise energética após o país comandado por Vladimir Putin anunciar o corte do abastecimento como represália às sanções impostas pelo Ocidente. Os custos de energia mais do que dobraram, trazendo riscos de vida a milhões de pessoas que dependem de aquecimento proveniente de energia elétrica em países com invernos rigorosos. A produção industrial tornou-se praticamente inviável, com grandes siderúrgicas anunciando o fechamento de suas plantas localizadas no continente. Em situações como esta, reservas como as areias betuminosas canadenses representam muito mais do que bilhões de dólares, mas a garantia da segurança energética de um país, mesmo estando em rota de embate com temas ambientais. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para que possamos trazer mais conteúdos como este. Até mais!